Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras durante o mês de junho de 2019, um mês que passou muito rápido, que foi muito cheio de coisas e muito movimentado, e por isso que eu não consegui fazer vídeo na metade do mês, mas vamos lá então. Queria começar o vídeo indicando um link. Eu não tenho feito aqueles vídeos de indicação de não livros porque eu não tenho passado muito tempo na internet, nem lendo outras coisas, nem nada. Mas de vez em quando chega aí alguma coisa em mim, então eu vou indicar para vocês um link da Oprah Magazine, com uma lista de 50 livros com temas, personagens, questões LGBT, que mais, enfim. E é uma lista que tem vários títulos que eu não conhecia e fiquei curiosa para ler. É uma lista em inglês, então as indicações de livros também estão em inglês. Mas se alguém souber aí de alguma lista ou de algum vídeo aqui no YouTube, alguma coisa assim que tenha com indicações de livros brasileiros ou em português, ia ser bem legal. Deixa aí nos comentários. Bom, vamos lá então. O primeiro livro que eu li esse mês foi o Inadvertent, do Karl Ove Knausgård. Talvez eu esteja falando muito errado ainda. Eu li esse livro em inglês, então ele foi traduzido para o inglês por Ingvild Burkey, publicado pela Yale University Press. A Yale começou a fazer uma série de palestras em que eles convidam autores para falar sobre o porquê que eles escrevem. Então a série se chama Why I Write, porque eu escrevo. E eles estão publicando essas palestras em livro. Então eu tenho certeza que tem o do Karl Ove, eu acho que tem um da Patti Smith, e eu não lembro mais. Eu acho que é isso. E então eu comprei ele pro Kindle, e é um livro que eu achei bem legal. Tem o livro A Descoberta da Escrita, que faz parte da minha luta, e quando eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, eu recebi muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo, de pessoas querendo saber se dava para ler esse livro fora da série, assim, porque elas estavam interessadas na questão da escrita. E óbvio que pode, porque né, a gente é leitor, pode fazer qualquer coisa, mas eu não indicaria, porque eu acho que a série tem ali uma evolução, um encaminhamento ali estético na série que leva para aquele encaminhamento, para aquele livro, que eu acho importante. Mas esse livro, então, o Inadvertent, acho que uma saída para quem quer saber sobre a escrita dele sem se comprometer com a série inteira, né? Parece uma coisa legal. O que eu achei interessante é que ele começa com uma imagem, e eu não sei se ele tá dando uma indireta pra mim ou não, eu não consegui captar, mas ele fala que lembra muito de um autor que deu uma entrevista na TV uma vez, e ele não fala quem é esse autor, mas que ele é perguntado sobre o porquê que ele escreve, e ele fala que escreve porque ele vai morrer, e nessa coisa da continuidade da vida, de deixar alguma coisa e tal. Só que esse cara aparentemente tava com uma roupa meio brega, assim, tava com o suéter por dentro da calça e tal, e disse que o Karl ficou meio tipo, tá, você vai morrer, mas... Pra ele eram duas cenas que não se encaixavam, assim, aquela pessoa vestida daquela forma, dizendo algo tão transcendental, tão assim. E é a partir dessa imagem, então, que ele vai pensar um pouco sobre a escrita. Esse é o tipo de livro que eu fui selecionando e destacando muitas frases e parágrafos e tal. E o que ele vai contar um pouco foi como a literatura entrou na vida dele quando ele era criança, como uma espécie, criança-adolescente, como uma espécie de escapismo da realidade dele, dos problemas ali que ele tinha com a família. Aí ele vai falar como ele tentou começar a escrever e como essa escrita inicial dele, que tentava emular outros estilos, que meio que ia na onda do que ele conhecia e do que se dizia que podia fazer ou não podia fazer, não deu muito certo, não era incrível, não era boa, até que ele teve o clique de começar a escrever de um jeito mais livre, de falar um pouco sobre a verdade dele, mas o que ele fazia ele cronometrava o tempo que ele tinha para escrever e ele ia escrevendo, tinha que escrever uma quantidade de X de palavras
E ele só ia escrevendo, sem se preocupar muito, e às vezes era muito baseado na realidade, mas às vezes isso ia se alterando e ele ia escrevendo, e como isso, essa escrita sem intenção, inadvertida, eu acho muito difícil falar essa palavra, foi o que levou ele ao estilo que deu na minha luta e tudo mais. Então, o livro é um pouco sobre isso. É um livro curto, um livro relativamente rápido de ler, mas desses que eu não li tão rápido assim quanto poderia ter lido, porque eu fui parando, grifando, anotando coisas. Então foi um livro bem gostoso nesse aspecto. E daí ele entra também em muitos detalhes do que ele acredita ser a escrita, de como ele pensa essas coisas. Eu acho que não cabe eu ficar repetindo aqui, mas é um livro que eu gostei bastante, que eu indico muito. Eu não soube se esse livro tá para ser traduzido ou não, para ser publicado no Brasil ou não, mas se alguém souber, avisa nos comentários. Eu imagino que sim, eu acho que é um livro bem legal para ser publicado, né? Bom, depois disso, deixa eu ver... Eu terminei de ler um livro que eu já estava lendo em maio, que é o The Age of Translation, do Antoine Berman. O Antoine Berman era um pesquisador francês, foi traduzido para o inglês, eu li a tradução pelo Chantal Wright, foi publicado pela Routledge. Esses livros caros para comprar, mesmo para o Kindle, caro não Kindle, caro para o Kindle, livros acadêmicos, eu não saco. Bom, esse livro ele vai comentar em algo como 250 páginas o ensaio de algo como 13 páginas do Walter Benjamin, que é A Tarefa do Tradutor. É um livro que eu li para o meu mestrado e foi bem legal. Ele vai então comentar o texto quase que parágrafo a parágrafo, trechinho por trechinho. E ele, inclusive, começa defendendo que é um livro, que o texto do Benjamin, é um texto para ser lido a partir de comentários, porque é um texto intricado, um texto que fala muito e é um texto que parece pedir comentários. Assim. Ele vai comentar sobre alguns comentários que já existiram do texto, inclusive, como o do Derrida, e vai fazer o comentário dele. Assim. Então, essa questão dos comentários dos textos é que você sempre está tomando a interpretação de alguém sobre aquele texto, mas eu achei um livro muito bom e indico bastante caso alguém tenha interesse. Ele então vai comentar sobre questões de sobrevida da obra, vai comentar principalmente sobre a noção de vida presente ali no texto do Walter Benjamin, vai falar sobre o que seria a tarefa do tradutor e a tradução em si, vai discutir o texto de uma maneira geral. Foi um livro que eu demorei muito tempo para ler mesmo, mas acho normal, né? Fiz muitas anotações também. Bom, depois disso eu peguei um livro na biblioteca aqui da cidade onde eu tô, que é Odense, na Dinamarca, que é um quadrinho em inglês. Chama Empire State, A Love Story or Not, do Jason Shiga, com cores do John Pham, publicado pela Abrams Comic Arts. Então, Empire State, o prédio de Nova York, né? É uma história de amor ou não. É um quadrinho que eu achei fofo. Eu já devolvi ele, mas eu gravei gravei eu folheando ele, basicamente, pra vocês darem uma olhada. Então a gente tem dois personagens, a Sarah e o Jimmy, eles moram em Auckland, pelo que a gente entende, eles estão fazendo faculdade, e o Jimmy meio que sempre esteve lá e ela foi lá pra fazer faculdade. E ela tem esse sonho de se mudar para uma cidade maior e viver outras coisas e ter outras experiências. E essas duas pessoas ficam amigas, ficam próximas. E ela acaba indo para Nova York. E ele, sentindo falta dela, vai para Nova York também. Eu acho que grande parte do quadrinho se baseia na construção do personagem dele, porque ele é bastante caseiro, acomodado, faz sempre as mesmas coisas, não é assim aquela pessoa que gosta de descobrir coisas novas ou fazer coisas diferentes e tal. E ele sente uma espécie de paixão por ela, tá apaixonado por ela e vai seguir ela, e quando ele chega em Nova York as coisas não eram bem o que ele achou que eram, e tem toda essa desilusão amorosa, assim. O traço é bonitinho, eu gosto como ele varia
as cores, dependendo do momento da história. E tem uma coisa que ao mesmo tempo é bonitinha, mas é um pouco triste e amarga ali acontecendo. Então é um quadrinho legal, mas não diria que é um quadrinho imperdível de forma alguma, nem pela história, nem pelos traços, nem pela arte, digamos assim. Eu acho que é um quadrinho bem ok, assim. E é isso. Também não sei de tradução dele, mas se alguém souber, avisa aí nos comentários, por favor. E, nossa, eu tô percebendo que não tem nenhum livro em português esse mês, caramba, que coisa louca. Então tá. Depois disso eu li a Odisseia, melhor, reli a Odisseia, né, do Homero. Dessa vez eu li com a tradução da Emily Wilson. Esse aqui foi um livro que eu consegui só faz pouco tempo, mas que eu já tinha comentado com vocês. Eu acho que eu tinha linkado uma entrevista com a autora. Ela faz uma tradução nova, então, da Odisseia, e em vários aspectos ela é interessante. Ela propõe uma métrica bastante... Difícil a gente falar de métrica parecida com o do grego, porque o grego é uma língua tão particular, né? Mas ela vai propor uma métrica ali diferente para o inglês, e bastante rígida, e mesmo número de linhas da versão grega original, então um trabalho bem interessante nesse aspecto. Mas ela também é a primeira mulher a traduzir a Odisseia para o inglês, pelo menos, e ela vai propor a ressignificação de alguns termos que ela não concordava assim muito bem com a maneira com que foram traduzidos outras vezes. Uma questão são as escravas, que muitas vezes eram chamadas de mocinhas ou de prostitutas ou coisas assim, e dar esse nome próprio de escravos muda bastante a interpretação e até a própria agência, né, dessas personagens. Então ela vai questionar um pouco algumas coisas na maneira com que a gente interpreta o Odisseia. É claro que são detalhes pequenos, talvez, dentro da obra, né, mas que mudam um pouco o tom geral, eu diria. Gostei bastante, foi uma releitura pra mim. Aliás, já tem vídeo sobre a Odisseia aqui no canal, então quem quiser dar uma olhada, é um livro... Desculpa, a gente bate na mesa. É um vídeo até mais longo, assim, então quem quiser, né, dar uma lida, quiser assistir com mais calma sobre o que é o livro e tal, tá entre os meus clássicos favoritos e eu gostei bastante de reler ele agora. Uma edição que eu recomendo bastante e tá entre as edições com texto mais fácil, ainda que seja em inglês, que não tem palavras tão complicadas. Eu achei bem interessante como ela fez essa proposta de tradução bem limpa, assim, sem muita frescura, parece, mas mesmo assim mantém uma métrica muito rígida e tal. Então, achei um trabalho super bem feito, assim. E a introdução dela também é muito legal. Ela vai falar uma coisa sobre o Odisseu e como o Odisseu é um personagem com muitas facetas diferentes, assim. Então, ele, por um lado, é um bom marido, um bom pai, um bom guerreiro, mas por vários outros ele tem essa coisa de enganar, de ser inteligente, espertinho, de se aproveitar de certas situações, de ser violento, de ser ruim em certas situações. E ela fala, imaginar, algo como eu traduzi livremente por imaginar que essas categorias existem no mesmo espaço imaginário pode nos ajudar a reconsiderar tanto as origens da literatura ocidental quanto o mundo contemporâneo, infinitamente complexo. Enfim, livro legal. Eu acho que a Odisseia é um livro que é legal ler em algum momento da vida, assim. Essa edição ou qualquer edição que seja, mas eu acho que é daqueles livros importantes, assim. Bom, por fim, acabei de terminar outro quadrinho da biblioteca, que é o Essex County, do Jeff Lemire. Esse aqui já foi publicado em português com o nome de Condado de Essex. Eu não tô lembrando quem é a editora que publicou, nem tradutor, nem nada, mas eu vou deixar essas informações ali na descrição do vídeo. É um livro que já estava na minha lista de quero ler faz bastante tempo e eu consegui pegar ele aqui, então é legal, assim. Eu vou ser bem sincera, eu esperava mais.
dele. E eu acho que... Eu lembro que a Ju, do J. Plufts, também falou algo assim sobre ele, de é bom, mas achei que ia ser mais, assim. Então, basicamente, Jeff Lemire é um quadrinista canadense e esse livrão aqui é uma coletânea de 3 revistinhas que saíram. E nas 3 ele vai contar a história, a vida de uma pessoa que morava nesse condado, uma cidadezinha bem pequena do Canadá, dessas que ficam bem frias e meio abandonadas, meio ermas, assim, no mundo. E como é crescer, como é viver, como é que são as interações. E o que eu acho muito legal é que cada quadrinho, né, são 3 revistinhas que estão aqui nesse compilado, e cada uma delas vai meio que focar numa pessoa ou num núcleo, mas existe uma relação entre todos esses núcleos, esses personagens diferentes. Em parte me lembra aquela coisa de cidade pequena que todo mundo meio que se conhece, todo mundo estudou junto, todo mundo conhece a prima de não sei quem, todo mundo sabe essas conexões assim. Isso eu achei legal. E tem um pouco como é essa coisa de viver em fazenda, estar sozinho, tem essa questão de geração, de não conseguir quebrar essas barreiras entre gerações e não conseguir conversar, não conseguir, etc. Então isso também marca bastante esses personagens, essas coisas, muitas coisas não ditas entre os personagens em geral. Então essas coisas eu achei legais, assim. Tem uma questão muito forte do rock, vários personagens assistem ou jogam ou tem alguma relação com o rock também. Que né, acho que a gente vendo pela capa que tem alguns desses personagens importantes, mas a gente já vê aqui, por exemplo, isso. E tem aqui as raízes, né, eu acho que é uma capa bonita. Tá, gente, isso aqui não faz parte da capa, tá, isso aqui é uma coisa da biblioteca, mas acho que é uma capa, assim, bonita de símbolo, assim. Então eu acho que talvez o motivo pelo qual ele não marque a gente tão profundamente é porque a gente talvez se conecte um pouco menos com esse simbolismo desse lugar tão distante, tão frio, tão não sei o que, não sei, talvez seja isso. Mas é um quadrinho bonito, eu acho que são aquelas histórias tristes dessas vidas que deram meio errado porque por falta de ação das pessoas, assim, e deram errado não por uma avaliação minha de sucesso ou algo assim, mas porque as pessoas são tristes e as pessoas são sozinhas e tem. Então eu gosto dos personagens e gosto, mas também não foi um quadrinho que me marcou profundamente ou que eu recomendaria muito, muito, muito. Mas é um quadrinho bonito e o desenho é legal. Então, bem. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as leituras de junho. Eu não tenho certeza, eu acho difícil que eu consiga gravar em julho, no meio do mês também. Vai ser um outro mês cheio, outro mês corrido. Mas eu vou tentar de qualquer forma. Qualquer coisa, então a gente se vê ali no comecinho de agosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me contem também se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam e o que vocês leram de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.